dia 24 de novembro nós temos aula de matemática. Em matemática nós vamos trabalhar com medidas de massa. Pegue o seu caderno, faça o cabeçalho com a data de hoje, com o nome do nosso município, que é Rio Negro, 24 de novembro de 2021. Eu já representei aqui com material dourado, olha, na ordem da unidade nós temos 4, porque temos o algarismo 4 aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 4 cubinhos eu representei aqui. Na ordem da dezena, nós temos o algarismo 2. Então, temos 2 dezenas. Uma dezena mais uma dezena, 2 dezenas. 10 mais 10, 20 é 4. É o 11º mês do ano, né? Novembro, nós temos 12 meses no ano. E esse é o 11º. Então, em ordem, né? Colocando em ordem os meses, esse é o 11º. 11º mês do ano 2021. Na ordem da unidade, nós temos o algarismo 1, que representa 1. Na ordem da dezena, nós temos o algarismo 2, que representa 20. Então, o valor dele é 20, 2 dezenas. Na ordem da centena, não temos, né? Temos o 0, então não representamos com nada. Não temos nenhuma centena, entenderam? Na ordem da unidade de milhar, temos 2 unidades de milhar, porque temos o algarismo 2 aqui. 1, 2, 2 cubos grandes para representar a unidade de milhar. 1.000, 2.000 e 21. 2021. E aqui nós temos a data resumidinha, abreviada. 24, que é o dia de hoje. 11, que representamos o mês de novembro, que é o 11º mês. Por isso 11. E 2021, que é o ano que nós estamos. E copiem lá, medidas de massa. Hoje nós vamos trabalhar com medidas de massa. Então, medidas de massa é o que a gente pode pesar, né? Ter a massa. Então, vocês vão assistir um videozinho que vai esclarecer melhor. Então, assistam o vídeo que a gente vai esclarecer vocês o que será que a professora está falando. Então, acompanhem o vídeo. No dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores, como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar 1 metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas! Muito bem! Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já está pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1000 gramas, 1 quilograma.
1.000 quilogramas, 1 tonelada. E 1.000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Então, a medida de massa a gente usa para medir a massa dos objetos, dos corpos, não é? Aqui nós temos uma balança e um menino sendo medido. Está sendo medido a massa dele, o peso dele, não é? E nós temos as toneladas, os quilogramas, grama, miligrama e micrograma. Vejam os objetos, os instrumentos que nós usamos para medir a massa dos objetos, das pessoas. Então vejam aqui, essa balança é bem comum. É uma balança que a gente usa para medir a massa das pessoas, o corpo, não é? Essa aqui é uma balança mais antiga. Cada peso desse aqui vai em um lado desse e o que você quer medir no outro. Então você vai colocando. Por exemplo, coloca aqui um pacote de trigo. Um pacote de trigo de 1 quilograma. Você vai colocando os pezinhos até dar 1 quilograma. Aí vai dar a medida. Se você coloca um pacote que você não sabe quanto, você vai colocando os pezinhos até que ele fica equilibrado. Aí você percebe quanto pesa o que você colocou aqui. Entenderam? Olha, isso aqui também é uma balança antiga. Essa também. Olha, essa aqui é mais comum, uma balança de cozinha. Em uma das aulas a professora trouxe uma balança parecida. Vocês lembram? Então, para medir gramas, quilogramas, é uma balança de cozinha. Então, eu não vou medir uma pessoa aqui, né? Então, é para medir a massa de produtos, como farinha de trigo, margarina, alguma coisa que você vai usar na cozinha. Aqui nós temos uma balança que você pendura aqui e ela faz força aqui e aí vai mover o ponteiro para o peso que ela está medindo, não é? Aqui uma balança que era mais comum até um tempo atrás. Eu tenho uma dessa e tenho uma dessa. Essa é mais precisa do que essa. Essa aqui mede com precisão. A gente consegue medir bem certinho. Essa nem tanto. Tem que estar bem reguladinha. Então você coloca o produto aqui e o ponteiro vai girar para medir a massa daquele produto, né? Como eu fiz o exemplo da farinha de trigo. Então, para colocar aqui, mas pode ser qualquer coisa. Aqui temos uma outra balança, mais para supermercados ou para medir coisas grandes. E essa balança mede tonelada. Olha aqui onde está o caminhão. A gente não percebe, mas aqui é uma balança. Ela vai pesar a tonelada, o peso do caminhão, não é? A pessoa a gente pesa em quilos. Farinha de trigo a gente também pode pesar em quilos ou gramas. E o caminhão em toneladas, porque é muito grande. Olhem outros exemplos aqui. Alguns para quilos, outros para toneladas, olha. Perceberam? Então, para toneladas. Quando o bebê nasce, ele é pesado em balança. Quando você nasceu, você foi pesado numa balança. Olhem aqui, ó. Esse bebezinho está pesando 4 quilos 140 gramas. 4 quilogramas e 140 gramas, né? 4 quilos 140 gramas. É o peso desse bebê. Então, a gente usa a medida de massa sempre. Desde que o bebezinho nasce e o resto da vida esse bebê será pesado ou vai pesar alguma coisa. Então, a gente usa muito. Nós pesamos frutas, olha aqui, ó. Quanta fruta. Quando você vai ao supermercado ou seus pais vão lá e vão medir, vão pesar, comprar tomates, por exemplo. Existe uma balança, não é essa aqui que se usa, mas agora no supermercado é algo assim, né? Mas parecido com essa. Então é pesado, porque a gente compra em peso. Algumas coisas compramos em peso, outras em litro, né? Então aqui está sendo pesada a massa desses tomates, que está aqui apontando menos de 1 quilo, deixa eu ver. 700, acho que é 900 gramas, não é?
Porque aqui tá em 500. Essa balança eu não estou compreendendo, mas ela pesa em quilos, ó, uma balança mais antiga. Essa aqui é mais precisa, porque vai pesar até as gramas, né? Então, quando você vai no supermercado, você vai pagar exatamente o que você pegou, né? Até as gramas. Nós pesamos animais? Sim, pesamos animais. Olha, uma balança própria para pesar animais. Então, pesamos animais. Quando você quer medicar um animal desse, você precisa pesar para saber quanto de medicamento vai dar, né? Ou quando você quer vender um animal, então precisa pesar. Então, nós temos as medidas de massa. O grama, que está aqui, ó, no centro, é a unidade principal das medidas de massa. Nós temos o quilograma, temos o grama, temos também o hectograma e o decagrama, mas a gente usa mais o grama e o quilograma, tá? Nós temos aqui, ó, 1 grama corresponde 1 quilograma a 1000 gramas, né? Então a gente começa aqui do grama com 1 e vai aumentando. Mas lá no quilograma, 1 quilograma tem 1000 gramas. Entenderam? Então é a mesma coisa que eu dividir 1 quilograma em pedacinhos, né? E ele vai ter 1000 gramas. 1 quilograma vai ter 1000 gramas. E uma tonelada, ela equivale a 1000 quilogramas. Então é muita coisa, como a gente viu ali no vídeo. Agora vamos lá, ó. Se 1 quilograma tem 1000 gramas, como a gente viu agora há pouco, 1 quilograma tem 1000 gramas, quantas gramas tem 3 quilogramas? Ó, 1 tem 1000 e 3. Quanto vai ter? Então, se 1 quilograma tem 1000 gramas, 3 quilogramas vão ter 3000 gramas. Com certeza, né? Ó, é só comparar aqui, ó. 1000, 3000. E 10 quilogramas? 10.000. 20.000. Compreenderam? Então, 1 quilograma tem 1000 gramas. O que a gente pesa em gramas? Uma fruta, um pote de margarina, olha aqui está escrito 500 gramas, então tem 500 gramas. Vocês lembram que 1 quilograma é 1000 gramas? Aqui tem metade, tem 500, então tem meio quilograma, tem metade de 1 quilo, meio quilo a gente fala. O que a gente pesa em quilogramas? As crianças, os animais. Quando o bebezinho nasce, você viu lá que ele é pesado ele já é pesado, né? Então ele é pesado em quilogramas. Por quê? Porque ele passa de gramas, ele passa de quilo, passa de 1000 gramas. É maior, ele é grande, não tão grande quanto um adulto ou um caminhão, por exemplo, que é pesado em toneladas, mas ele é maior do que gramas, né? Ele tem mais massa. Quando uma criança vai lá no posto de saúde, ele é pesado. Por quê? Para ver se ele está crescendo bem. Vocês lembram que numa das aulas anteriores a gente falou sobre as medidas de comprimento, que a criança é medida em altura? Então, aqui é medido a massa dela, não a altura. Então, aqui é medido a massa, então é em quilogramas. Lá é em metros, né? Quando a criança vai ser medida, a medida de comprimento. Aqui é diferente, aqui é medida a massa, quanto que ele pesa. Olha um animalzinho sendo pesado. Por que a gente vai pesar um animalzinho? Quando o animalzinho vai ao veterinário, o veterinário pesa para ver qual é o peso dele, para saber quanto de remédio vai dar se ele precisar, para dar a vacina corretamente. Então a gente pesa crianças, pesa alimentos, pesa animais, pesa tudo. Olha a criança maior,
não é? Aqui também é pesado em quilogramas, assim como o animalzinho e como o bebê ali. Por quê? Porque passou de grama, é quilo. Essa criança, quantos quilogramas deve ter? Não sei, talvez uns 20 mais, não sei, menos. E aqui, ó, a tonelada. Se eu for pesar um elefante numa balança de quilograma, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, vai partir, vai quebrar a balança. Por quê? Porque o elefante é muito grande. Ele é pesado em toneladas, porque ele tem mais de 1.000 quilos. Um elefante adulto chega a pesar 4.000 quilos. Então é muito grande. 4.000 quilos é 4 toneladas. Uma tonelada é 1.000 quilos. Então a gente tem que usar uma balança específica. Eu não posso pesar um elefante numa balança que eu peso um bebê, por exemplo, ou uma criança, ou um adulto mesmo. Olha aqui, ó, o elefante. Um elefante é medido em toneladas. Esse elefante deve pesar umas 4 toneladas, umas 4.000, uns 4.000 quilos. O carro também é pesado em toneladas, porque passa de 1.000 quilos. Qual é o instrumento que a gente usa para medir a massa? Então, será que é o relógio, a fita métrica ou a balança? A balança! Claro, a gente pesa a massa, mede a massa na balança. A fita métrica é para medidas de comprimento e o relógio é para medidas de tempo. Vejam quantas medidas a gente usa. E ainda tem mais medidas, não é? Mas aqui a gente tem 3. Agora você tem atividades. Vamos lá. O que é melhor para medir essas massas? Grama, quilograma ou toneladas? Então vejam, a Sofia, uma criança, ela é medida em gramas, ou seja, ela é muito pequenininha, ou ela é medida em quilogramas, ou seja, ela passou de quilo, de 1.000 gramas, ou ela é medida em toneladas, ela é muito grande. Uma criança não é tão grande para ser medida em toneladas e não nem tão pequena para ser medida em gramas, a não ser um bebê que nasce prematuro. Mas aqui nós estamos falando de uma criança aí de 2 anos, 3 anos, ou mesmo uma criança que acabou de nascer com um peso normal, né? Não foi prematura. Será que eu peso ela em grama, em quilograma ou em tonelada? Lembra que a gente mostrou agora há pouco? É em quilogramas. Então você vai marcar um X. Um bolo é pequenininho, bem pequenininho, para pesar grama? Para medir em grama? Ou será que ele já é maiorzinho e dá para pesar em quilogramas, em toneladas? Você vai ver o que normalmente a gente faz. Um cachorro, a gente viu na imagem, grama é pequenininho, bem pequenininho? Ou é quilograma? Maior do que grama, maior do que 1.000 gramas? Ou será que ele é tão grande que tem que pesar em toneladas? Um elefante é bem pequenininho, do tamanho de uma unha, que dá para pesar em grama? Ou do tamanho da sua mãozinha, que dá para pesar em grama? Ou ele é do tamanho de uma criança, ou do tamanho de um cachorrinho, que dá para pesar em quilograma? Ou ele é tão grande que tem que ser pesado em toneladas? Então você vai marcar. E 5 fatias de mortadela? Não sei, professora. Lembra lá quando a sua mãe ou seu pai ou alguém com quem você mora compra mortadela ou salame ou alguma coisa? Veja lá, tá em gramas ou em quilogramas? Será que eu peso? É pouquinho que eu vou pesar em grama? Ou ele é pesado, tem que pesar em quilograma? Ou ele é muito pesado e tem que pesar em tonelada? Então, cada um desses você vai marcar um X só. Escolhe um aqui, tá bom? O 2. Observe as balanças
e registre a massa, o peso, conforme a balança apontar. O que está escrito aqui, por exemplo? 1 kg, que é o símbolo do quilograma, mais 1 kg, que é o símbolo do quilograma. 1 quilograma mais 1 quilograma, quanto que o frango está pesando? 1 mais 1 é quanto, crianças? 2. 2 o quê? Quilogramas, isso. E aqui, 1 quilograma mais 500 gramas. 1 quilograma mais 500 gramas. Quanto que vai pesar isso? 1 quilograma e 500 gramas, né? Ou seja, 1,5 kg. 1 quilograma e 500 gramas. E aqui, 500 gramas mais 500 gramas, igual a margarina. Para dar 1 quilograma, tem que ter 1000 gramas. Então, você vai ver, 500 gramas mais 500 gramas vai pesar quanto? 1 quilograma, né? Então, esse tomate está pesando 1 quilograma. E o abacaxi? Ó, o peso está dizendo que tem 1 kg. O que é 1 kg? 1 quilograma. Então, você vai pesar, vai ver o peso e vai anotar aqui, tá? Então, agora marque quanto pesa cada elemento. Fatia de pão, ele vai pesar miligrama, grama ou quilograma? Ó, é tudo 30. 30 miligrama, 30 grama ou 30 quilograma. Será que ele é tão pequenininho para ser menor que grama? Será? Então, você vai marcar um X. O gato, qual que ele pesa? Será que o gato pesa grama? Ó, miligrama é bem menor que grama, crianças. Então, é muito pequenininho, tá? Dificilmente terá alguma coisa aqui menor que grama. Então, vamos lá, o gato. Será que ele é tão pequenininho que eu vou pesar ele em grama? Ou será que eu vou pesar em quilogramas? Claro que um gato de 10 quilogramas tem que ser muito grande, mas tem. O meu gato deve pesar uns 6 quilogramas. Nossa, e o meu gato já é grande. Esse tem que ser bem grande. O celular é grama ou quilograma? Ou é miligrama? Que será? Será que vai ter 200 quilogramas um celular? Ou será que vai ser 200 gramas ou 200 miligramas? E a pílula, um comprimidinho, 25 quilogramas, 25 gramas ou 25 miligramas? Tem que ser muito pequeno para ser 25 miligramas, muito, muito, muito pequeno. Cadeira de rodas, essa cadeira aqui, 16 quilogramas, 16 gramas, 16 miligramas. Fogão, 46 quilogramas, 46 gramas, 46 miligramas. Lembre-se, crianças, para pesar grama tem que ser muito pequeno, menos que 1 quilo. Para pesar miligrama tem que ser muito menor. Então é muito difícil, né? Aqui a gente tem algum com miligrama. Então, vamos lá, 4. Então marque um X em um de cada, tá? Então olha lá, ó, 200, 25, 10. Vejam sempre o número, ó, é o mesmo, tá? 200 quilogramas ou 200 gramas. Número 4. Descubra qual das balanças está marcando a medida errada. Então veja, um abacaxi pesa 1 quilograma, 4 maçãs, 1 quilograma e 8 limões, 1 quilograma. Então é a equivalência aqui, né? Essa balança está dizendo que um abacaxi mais 2 maçãs, ó, o 4 tem 1 quilograma, mais metade vai ter 500 gramas. E 4 limões, ou seja, metade desses, que 8 tem 1 quilograma, metade vai ter 500. 1 quilograma mais 500 gramas, mais 500 gramas vai dar 2 quilos.
Será que tem aqui? Ah, essa tá correta, porque um abacaxi tem 1 quilograma, 2 maçãs tem 500 gramas, porque é metade de 1 quilo. 4 limões tem 500 gramas, porque é metade aqui, ó, de 1 quilo. Ah, essa tá correta. Então, essa não está errada, não vai marcar essa. Qual que tá errada? Um abacaxi, 1 quilograma. 4 maçãs, 1 quilograma. Então, 1 quilograma mais 1 quilograma dá 2 quilogramas. Essa também está correta. Agora você vai ver esses aqui. Qual das duas está errada? Calcule. Veja lá. Né? Ó, tem 3, 6, 7, 8 limões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 limões. E aqui? Aqui é um abacaxi, mas é só 3 maçãs. E é 5 limões. É só você ver qual está certo, o que sobrar, o que está errado, crianças. Então, vamos lá. Fácil, não é? E agora você vai fazer suas atividades. Então, agora você vai fazer as atividades da apostila com bastante capricho lá. É bem fácil, não é, crianças? E nós vamos para a nossa próxima aula. Então, agora em geografia, crianças, nós temos uma avaliação. Mas não se preocupem que a gente vai fazer uma revisão para que você consiga fazer a avaliação. Então, acompanhe as imagens que eu vou explicando novamente para que você consiga fazer a avaliação sem nem pedir ajuda. Faz sozinho, tá bom? Então, vamos para a avaliação? Então, vamos lá para a nossa avaliação. Agricultura, crianças. Vocês lembram o que é agricultura? A agricultura é o ato de cultivar, né? Cultivar o solo. Então, o agricultor é aquela pessoa que cultiva o solo, que planta, não é? Planta verduras, frutas. Então, esse é o agricultor. Aqui, nesse caso, ele plantou uvas. A pecuária. A pecuária é a atividade de criação de animais. Então vejam aqui, nós estamos vendo uma imagem que aparecem vários animais que fazem parte da pecuária. Claro que tem mais, né? Mas aqui nós trouxemos alguns. A criação do gado leiteiro, do gado de corte, que é para carne, ó, os cavalos, porcos, peixes, frangos, vários outros. Então, são animais que são criados. Então, a pecuária é a criação de animais. E o extrativismo é a atividade que extrai materiais da natureza. Não foi o homem que plantou, que criou, né? Por exemplo, aqui, ó, veja, nós estamos vendo aqui os peixes, olha. Os pescadores estão pescando peixes. Então, aqui é o extrativismo animal. Mas foi esses pescadores que criaram esses peixes? Não, eles estão extraindo da natureza algo que a própria natureza criou. Então não foi o ser humano, por isso é o extrativismo, extraindo, entenderam? O vegetal, vejam aqui o rapaz aqui, ó, ele está extraindo a borracha das seringueiras. Essas árvores não foi ele que plantou, mas ele está extraindo a borracha que depois será usada, né? Então, na produção de vários produtos. O extrativismo vegetal é extrair vegetais da natureza. E o mineral, vejam aqui está sendo extraído minérios, pedras, rochas. Então, não foi o ser humano que produziu, ele extrai o que já está lá na natureza. Então, extrativismo é a retirada de materiais da natureza. Mas e o que é comércio? Vocês lembram o que é comércio? Comércio é a atividade que movimenta diferentes produtos com uma finalidade. A finalidade lucrativa, que pode ser através de troca, venda ou compra de mercadorias. Quando você vai ao supermercado fazer uma compra, lá tem atividade de comércio,
o comerciante vende ou troca seus produtos, não é? Então, essa é a atividade de comércio. E a prestação de serviços? A prestação de serviços são atividades em que as pessoas prestam serviços sobre o que elas sabem fazer. Por exemplo, aqui ó, nós temos uma moça que ela pinta casas, então prédios. Então, essa é a atividade dela, prestação de serviço. Ela é uma pintora. Aqui é um engenheiro, o mestre de obras. Eles estudaram, eles sabem fazer esse trabalho, então eles prestam esse serviço. Ó, o jardineiro, aqui é a jardineira. Aqui parece-me que é um mecânico e aqui um carpinteiro. Então eles sabem fazer esse serviço e eles prestam esse serviço. Você paga por eles, mas é uma prestação de serviço. Olha aqui outros exemplos. O dentista estudou e ele sabe tratar dos dentes. Então, ele presta esse serviço. O taxista presta o serviço de motorista, né? Que te leva aos lugares. A costureira, na costura. O jardineiro, no jardim. O médico, cuidando da saúde. E o professor, ensinando. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma prestação de serviço. Claro que a gente recebe para isso, não é? Cada um desses profissionais recebem pelo trabalho que eles fazem. Recursos naturais. Vocês lembram o que são recursos naturais? São todos os recursos que a gente retira da natureza. Ó, o carvão, o petróleo, o próprio ar, o próprio sol, a água, os vegetais, a madeira. Tudo isso são recursos naturais que tem na natureza, né? O sol aqui, ó. O sol, o ar é um recurso natural. Sim, a gente não usa o ar para fazer até energia? Sim, é um recurso. O sol também gera energia, aquece. Então é muito importante. É um recurso que a natureza oferece e nós usamos. Lembrando que existem os recursos naturais, que são os renováveis, que se renovam. O solo, você usufrui do solo e ele se renova. Por quê? Porque você trata esse solo, você planta novamente, a água você usa e ela se renova, a vegetação, o vento, o sol, os animais. Você usufrui do animal, mas ele vai nascer mais, vai se renovando. Claro que tem que ter responsabilidade no uso também, não é? Mas ele é renovável. À medida que você vai usando, ele vai se renovando. Não acaba de repente assim. E os não renováveis? São produtos da natureza, ou seja, recursos que a natureza produziu ao longo de milhares de anos. O carvão, não é o carvão que a gente usa lá para produzir, para fazer o churrasco, né? É outro. O petróleo, que é usado na borracha, que é usado como combustível, várias coisas. Então, ele existe na natureza. A hora que acabar, ele não se recompõe mais. É claro que em milhares de anos ele pode se recompor novamente, mas nós não veremos, leva muito tempo. Por isso nós chamamos de não renováveis. O ouro também está lá na natureza, ele não vai se recompor mais, né? Então, acabou. O petróleo também. A hora que encerrar não tem mais. Então eles são não renováveis. E existem problemas ambientais. Quais são os problemas ambientais mais comuns que a gente percebe? A poluição do ar, que causa doenças, que faz mal, que causa aquecimento global. As queimadas, que também ajudam ali no aquecimento global, que destroem a natureza, que acabam com a biodiversidade. O desmatamento, que depois vai causar erosão, né? Se você tira a natureza, tira a árvore, a chuva vem e vai causar erosão.
porque a árvore ali, as raízes seguram o solo e a poluição do solo e dos rios. Então, esses são os principais problemas ambientais que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente tem que cuidar, não é? Há alguns dias eu passei por uma queimada, fiquei bem triste quando eu vi. Essa pessoa que fez a queimada não tem esclarecimento ainda do mal que a queimada vai causar na natureza, não é? Porque ela destrói o solo, é uma agressão. Às vezes a pessoa acha que está fazendo algo bom e não está. Então nós temos que cuidar. Agora você tem tua avaliação. Então, volte o vídeo se você tiver dúvidas e vai fazendo. O que é comércio? A professora falou. Será que comércio é a atividade que realiza a transformação da matéria-prima? Será que no comércio a gente transforma a matéria-prima em produtos industrializados? É lá que nós fabricamos as coisas? No comércio? Ou será que é a atividade que consiste na compra e venda e troca de produtos? Será que no comércio a gente compra, vende ou troca produtos? Ou não? É atividade baseada nas habilidades, nos conhecimentos de determinados profissionais? Ou é atividade de exploração de recursos minerais, vegetais e animal? Procura, olha lá no vídeo que você sabe. E também no livro você tem lá o que é comércio. 2. O que é prestação de serviço? A pessoa ou quem presta um serviço, o que é? É a atividade que realiza a transformação da matéria-prima? É lá onde a gente produz os produtos? Quem presta um serviço produz um produto? Pega a matéria-prima, por exemplo, tomate, e transforma em extrato de tomate? Será que o prestador de serviço faz isso? Ou então é atividade que compra e vende, troca produtos? Ou não, é atividade baseada nas habilidades, nos conhecimentos de determinados profissionais? Será que esses profissionais prestam um serviço? Ou é a atividade de exploração de recurso mineral, vegetal e animal? É o explorar, tirar da natureza. Essa professora falou agora há pouquinho. 3. Podemos encontrar vários tipos de estabelecimentos comerciais em nossa cidade, cada um mantendo um tipo diferente de atividades. Faça uma lista com alguns comércios de nossa cidade e os produtos que encontramos nele. Então veja lá, pensa lá no comércio. Dá um exemplo, pensa aí no primeiro comércio que tem aí próximo da sua casa. Ou se você mora na área rural, um comércio que tenha aí na tua comunidade ou então na cidade. Qual é o produto? Quais são os principais produtos que esse comércio vende? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um supermercado. Então você vai escrever supermercado e coloca o nome. Belém. Ou então Mickey. Ou Hilário Fux. Não sei, tem tantos, né? Coloca aqui. Quais são os principais produtos? Você vai colocar lá, olha a colher de chá que a professora está dando, né? Vai colocar lá frutas, verduras, carnes e grãos. Pode ser, tá bom. Não precisa colocar tudo, senão, nossa, precisa de uma folha inteira, né, para colocar. Aí o próximo comércio, qual que pode ser? Aí vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 comércios. Tenta fazer diferentes, tá? Ó, diferentes de atividade, cada um com um tipo diferente. Então pensa lá. Ai, parece tão difícil, professora. Não é? Olha ao redor, pensa, imagina o que tem ali no centro do nosso município. O que comercializa assim? Tá bom? Coloca o nome, coloca o que cada um comercializa. Os principais produtos, não todos. 4. Observe as imagens e complete as informações do quadro. Siga o exemplo da imagem 1. A imagem 1, nós temos
uma pessoa aqui, ó, prestando um serviço. Ele está cortando o cabelo. Qual é o nome dessa profissão? Olha o exemplo lá. Ele tem uma barbearia, o comércio, né? O estabelecimento é uma barbearia. E qual é o serviço prestado? Ele tem cuidados com barba, bigode e cortes de cabelos. Então, nesse caso, é uma barbearia, né? Poderia ser um salão de cabeleireiros, mas é uma barbearia. E o 2, o que será que é isso? O que ele está fazendo? Olha, aqui tem um eletrodoméstico, parece um aparelho de som. Um computador. Aqui tem uma tela de um outro computador. O que esse homem faz? Olha, ele tem até uma lanterna para ele observar lá dentro. O que ele faz? Será que tem um rádio aqui? O que essa pessoa faz? Esse rapaz está fazendo o quê? Ele está prestando um serviço. E aqui, o que ele faz? Olha lá, ó, fios elétricos. Olha lá, o que será? Essa atividade é perigosa, tem que cuidar. Essa aqui, coletivo de... Não dá para ler, mas olha aqui, ó, é um ônibus. Aqui as pessoas entram, sentam ali. O que essa pessoa, o que esse estabelecimento, o que ele faz? No caso não é um estabelecimento, né? Mas o que é isso aqui? Qual é o serviço prestado? Aqui, uma sala, lá tem um quadro, uma pessoa explicando ou escrevendo e outras sentadas escrevendo também. E aqui? Aqui nós temos o quê? Qual é o serviço? Tenta identificar o que você acha que é isso. Tá bom? Então vamos continuar. Então você vai colocar cada uma, o estabelecimento, né? Ou o que é aquele objeto ali, né? Como o ônibus, por exemplo, e qual é o serviço prestado. 5. Ligue a atividade à sua definição. Então nós temos aqui agricultura, pecuária e extrativismo. Um desses aqui é extrativismo, ou seja, extrai elementos da natureza. Um deles é pecuária e um deles é agricultura. Você vai ligar, tá bom? Ligar a palavra à sua atividade. 6. Procure no diagrama abaixo o nome de 10 produtos industrializados e circule. Lembre que produto industrializado é quando a gente pega a matéria-prima e faz alguma coisa. Por exemplo, que eu dei o exemplo lá do tomate. Do tomate. O tomate, a gente faz extrato de tomate, não é? Deixa eu ver o que mais. A soja, nós fazemos óleo de soja. O algodão, nós fazemos tecido. Então você vai procurar aqui produtos que já foram transformados, já foram industrializados, tá bom? Vou ajudar vocês, vou dizer uma aqui, ó. Macarrão, ó. Pega um lápis de cor e circule ou pinta, aqui de circule, mas pode pintar que fica até mais bonitinho. Pinta ali de uma cor. Próximo, então eu dou uma sugestão. Vai olhando primeiro assim, tá? Depois que você olhar todos na horizontal, você vai olhar na vertical. Vai assim daí. Depois você procura na diagonal, ó. Na diagonal. Vê se tem produto na diagonal, tá? Então vamos lá. Então fácil, bem fácil. E pinta essa galinha que vai ficar bem bonita. 7. Escolha 5 produtos que você encontrou no diagrama e indique qual a matéria-prima usada na produção dos mesmos. Olha lá, lembra que a prof deu uma colher de chá para vocês e disse que aqui está escrito macarrão? Você vai escrever macarrão ou outro produto que vocês quiserem
e vai colocar qual matéria-prima que é usada para fazer macarrão? Farinha de trigo. Claro que vai mais coisas, mas o principal é o trigo. Então você vai colocar aqui, farinha de trigo. Alguns vai ovos, outros não, mas você vai colocar o principal, tá? 8. O que são recursos naturais? São produtos que passam por várias etapas e técnicas até estar pronto para o consumo? São elementos extraídos da natureza, que podem ser utilizados pelo ser humano, ou são produtos produzidos pela agricultura e pecuária? O que é recurso natural? Um desses aqui. 9. Cite exemplos de recursos naturais. É só voltar ali. Tem exemplos de recursos naturais, renováveis, não renováveis. Lembra? Só olhar no vídeo. 10. Problemas ambientais no campo e nas cidades. Cite 4 tipos de problemas ambientais encontrados no campo. Cite 3 tipos de problemas ambientais encontrados nas cidades. A gente já falou bastante sobre isso em outros vídeos. Procure lá no livro. E uma ótima avaliação para você. Então agora faça a avaliação lá com bastante capricho para tirar uma nota bem boa aí. E até a próxima aula. Tchau!